Vamos fazer a prece de abertura. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus e da Virgem Maria, para rogar a Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos abençoe nesta noite de aprendizagem divina, onde nesta noite temos a participação do nosso irmão Cleandro, que vai trabalhar o tema dos tormentos voluntários. Que Deus nos abençoe a todos, que possamos compreender aqui mais este belo ensinamento e assim poder pôr em prática, em nome de Jesus e da Virgem Maria. Que Deus nos abençoe e que possamos, de fato, dar a nossa contribuição, vibrando de forma positiva, e eu peço a todos que tomem cuidado com os microfones, porque, por vezes, até involuntariamente acabamos por ligá-lo e causa algumas interferências. Eu vou pedir ao nosso irmão Cleandro, se este já estiver na devida condição, que possa apresentar-se para todos e ficar à vontade para fazer a sua explanação. Que Jesus nos abençoe. Desde já, eu agradeço ao convite feito pelo nosso amigo Alberto. Me chamo Cleandro Reis Júnior, mais conhecido por Léo, e gostaria aqui de saudar a todos, dando boa noite, e agradecer ao nosso Pai Celeste pela oportunidade que tenho de aqui estar com amigos do movimento espírita, uma família universal, né? Eu sou do Centro Espírita Luz e Fraternidade, aqui da cidade de Santo Estevão, e fui convidado a falar sobre o tema Os Tormentos Voluntários, extraído aí do Evangelho segundo o Espiritismo. Gostaria aqui, desde já, rogar ao Pai Celeste a iluminação necessária para que possamos conduzir o pensamento do estudo da noite e extrair aquilo que consigo, né, diante desse tema tão maravilhoso. Para darmos início, esta é uma mensagem do Espírito Fenelon, ele que foi um sacerdote católico, que viveu aqui pelo período de 1600, 1700, desencarnando em 1700 aproximadamente, e ele teve a oportunidade divina de estudar bastante as passagens bíblicas, como ele era um sacerdote católico, então estava sempre envolvido com esta prática da religiosidade, dos estudos, e fez parte também da equipe do Espírito de Verdade, junto à codificação, trazendo inúmeras contribuições no Livro dos Espíritos, e nos trouxe essa mensagem, Os Tormentos Voluntários, que foi escrito na cidade de Lyon, na França, no ano de 1860, e está contida no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. É interessante que Fenelon conseguiu, de uma forma maestral, sintetizar as questões 920 às questões 933 do Livro dos Espíritos. Ele fez de uma forma sublime, ele fez um rearranjo, sintetizando, acumulando muitas informações em 3 capítulos nesse belo texto dos tormentos voluntários. Para quem tiver maior interesse de aprofundar mais o estudo sobre os tormentos, está contida esse tema de uma forma mais ampla na parte 4ª do Livro dos Espíritos, das Esperanças e Consolações, no seu capítulo 1º, das penas e gozos terrestres. Felicidade e infelicidade relativa. Então,
Quem quiser anotar e deixar já como referência para após a palestra mergulhar um pouquinho sobre esse tema, esta foi a principal referência que Fênelon trouxe para o Evangelho segundo o Espiritismo. Felicidade e infelicidade relativa. Nós temos uma questão como base, como centro deste tema da noite. A pergunta é possível ser feliz na Terra? Vou repetir. É possível ser feliz na Terra, onde habitamos, onde estamos encarnados? Haja vista a quantidade de desastres ambientais. Recentemente, no mês de dezembro, no período do Réveillon, nós tivemos aí fortes chuvas que destruiu cidades, vilarejos, aquelas fortes águas onde passou e inundou, acabando com plantações, destruindo casas. É possível ser feliz na Terra, onde a gente encontra no ambiente político e social tanta corrupção, onde nós agimos de muitas formas ainda, de maneiras corruptas? A gente continua essa mesma pergunta. É possível ser feliz na Terra, onde os especialistas apontam que no nosso país, no Brasil, o número de pessoas com fome tem aumentado? É possível ser feliz na Terra com tamanhas misérias? Quando a gente liga a televisão no horário nobre, a gente vê tantas misérias e aqueles programas apelativos, sensacionalistas, explorando essa mídia. É possível ser feliz na Terra, onde recentemente a gente viu no nosso país a violência entre familiares? É possível ser feliz na Terra, onde a gente vê tanta tecnologia e estamos inundados pelas doenças? A ciência médica tem avançado tanto, tivemos uma vacina, não inúmeras vacinas aí para combater o Covid, mas mesmo assim temos tantas doenças. É possível ser feliz na Terra, onde a gente percebe uma pandemia tão silenciosa que a cada 4 minutos uma pessoa no Brasil tira a própria vida, e a cada 40 segundos no mundo uma pessoa também tira a própria vida. É possível ser feliz na Terra quando a gente perde os nossos entes queridos, e esse é um termo, mesmo sendo espírita que somos, é um termo utilizado por Kardec, a perda dos entes queridos. E Fênelon responde para a gente: a felicidade sem mescla na Terra, ela não existe. E o Espírito Joana de Ângeles, no livro Plenitude, ela nos amplia o entendimento porque não podemos ser felizes na Terra. É inevitável a ocorrência do sofrimento na Terra e nas áreas vibratórias que circundam o planeta, nas quais se movimentam os seus habitantes. Ele faz parte da etapa evolutiva do orbe de todos quantos aqui estagiam, rumando para planos mais elevados. Esta mensagem de Joana, ela vem colaborar de uma forma significativa aquilo que Fênelon nos trouxe no texto. A felicidade sem mescla não existe, haja vista que nós estamos habitando um mundo de provas e expiações. O que isso significa? Significa que nós estamos numa constante luta conosco. Uma constante luta para nos melhorarmos. Nós estamos numa constante luta para domarmos as nossas inclinações más. Ou, por outro lado, em um processo de reparação com erros que cometemos em outros momentos ou em outras encarnações. Nós estamos
É um processo que vai rumar para diante, buscando aqui, nesse mundo de provas e expiações, lapidar o nosso ser, que ainda não está em toda a plenitude. Então, passamos a entender por que não podemos ser felizes de forma plena na Terra, porque o nosso estágio de evolução não permite. Mas Joana, ela nos deixa claro que nós ainda estamos rumando, ou seja, estamos no processo. E assim continuaremos até atingirmos a felicidade plena. E aí nós trazemos outro questionamento, já que não podemos gozar de uma felicidade relativa, algumas pessoas ou vemos na nossa sociedade alguns interesses que passam a ser coletivos. Entre eles, o emprego estável. Haja visto algumas pessoas que dizem: eu serei feliz quando eu tiver um emprego estável. Relativamente, tiver gostar de estar consistente, vamos necessito. Eu serei feliz de uma forma relativa se eu tiver o sonho realizado da casa própria. Eu serei feliz de forma relativa se eu tiver a oportunidade de passear, conhecer o mundo, conhecer outras cidades, outras culturas, vivenciar outros ambientes, experimentar outras comidas. Eu serei feliz relativamente na nossa terra se eu puder gozar de festas, baladas, curtições. Hoje voga em moda o sextou, quando saímos do trabalho na sexta-feira e temos um momento de desabotoar os botões das roupas e curtir as festas, as bebidas, os sons eletrizantes, estimulantes. Eu serei feliz se eu puder fazer tudo isso. E Fênelon, dentro do texto, nos diz que poderíamos, pelo menos, de gozar de uma felicidade relativa aqui no mundo de provas e expiações. Mas, detalhe, a gente tem que prestar bastante atenção quando os espíritos colocam esses advérbios. Mas ele procura nas coisas perecíveis e sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, nos prazeres materiais. Devemos nos recordar que um dos objetivos do Espiritismo é combater o materialismo. E por vezes a gente é embalado nesses pensamentos sociais de que o emprego estável, a saúde física, a moradia, passeios, viagens, festas são os recursos que nos trazem felicidade nesse mundo. Mas Fenelon nos convida a ter um olhar mais cauteloso, mais cauteloso. E o Espírito Emmanuel, no livro Fonte Viva, no texto que ele intitulou Afirmações Esclarecedoras, nos diz: quantos procuram a sublimação da individualidade precisam entender o valor supremo da vontade no aprimoramento próprio. Quando estamos mergulhados em um meio religioso que nos convida a dar um salto, uma ascensão espiritual, um salto, um passo em um progresso de recursos morais, temos que ter bastante atenção, como Emmanuel coloca, para o valor supremo da vontade. Colaborando com Fenelon, precisamos ter maior carinho, maior privilégio
quando fazemos as nossas escolhas, nos nossos comportamentos, das nossas atitudes. Sigamos. Já que não podemos ser felizes de forma plena na Terra, podemos ser felizes de forma relativa, mas ainda assim não sabemos escolher porque temos muitos desejos materialistas. Trazemos um terceiro pensamento, uma terceira pergunta. Então, qual será a felicidade possível na Terra? Nos recordamos da figura de Sócrates. Sócrates trouxe um aspecto moral impensável para o período que ele vivera na Terra. E diante daquele comportamento, os sacerdotes, os líderes sociais daquele período, não conseguindo acompanhar o seu raciocínio moral de tamanha elevação, o condenou à morte. E ainda assim, Sócrates, tranquilo, estava a meditar, a dar ensinamentos, porque ele sabia dos valores da alma, das leis eternas que não ordenava simplesmente a matéria, mas principalmente dava estímulos aos espíritos, à vida espiritual. E sabia sim da sua imortalidade. Poderiam condenar o corpo, mas a sua alma não. E a gente pergunta, será que ele não foi feliz na Terra? Podemos pensar também em Madre Teresa de Calcutá, que ao caminhar, ao trafegar pela cidade de Calcutá, encontrava com irmãos caídos nas ruas, nas vielas, e ia estender a sua mão ao socorro. E um daqueles acolhidos por ela a pergunta: irmã, qual é a sua religião? E ela, tocada de profunda sensibilidade, profundo amor, responde: a minha religião é o amor. E a gente pode imaginar, será que ela não foi feliz quando, reverberando nessa frequência de espíritos elevados do nosso Mestre Jesus, ela não foi feliz ao dizer isto? Podemos imaginar também aqueles que tiveram a oportunidade de caminhar junto ao Mestre amado, ao nosso querido Jesus. Aqueles que tiveram presente, aprendendo os seus ensinamentos, ouvindo as suas instruções, sentindo a sua vibração. Será que por muitos momentos eles também não foram felizes na Terra? Então, qual será a felicidade possível na Terra? E Fênelon nos diz: a paz de coração. A única felicidade real deste mundo. É a única felicidade porque Fênelon também nos diz que nós somos ávidos ainda de tudo aquilo que pode nos agitar e perturbar. E coisa singular parece criar propositadamente tormentos que não cabe senão mais a evitarmos. Quando começamos a evitar esses tormentos, nós podemos sentir a paz dos nossos corações. E aí sim, somos felizes de uma forma possível aqui na Terra. O Espiritismo, o Espiritismo vem conclamando o tempo todo o homem para o respeito a Deus, a si mesmo, ao próximo,
ao respeito a todas as expressões vivas ou não que ele constitui o ambiente em que estamos localizados, para aprendermos a ser felizes. Assim adquirimos a sua plenitude. Joana de Ângeles nos ensina isso no seu livro Plenitude. O verdadeiro espírito é aquele que, a todo momento, fica ali buscando combater as nossas más inclinações, os nossos desejos mais animalescos, que alimenta muito a nossa matéria em detrimento do espírito. Quando conseguimos, e eu faço uma pergunta a todos vocês, quando conseguimos combater uma inclinação má, e aí a gente caminha na rua com a consciência de que aquele aspecto não mais nos incomoda, nós não sentimos ali a paz do coração? E aí também não sentimos a felicidade trazida aqui por Fenelon, a felicidade possível aqui nesta terra? Sim, eu acredito que sim. E haverá uma felicidade comum a todos, já que sabemos que no processo de evolução espiritual estamos no mundo de provas e expiações, mas nem todos estão no mesmo passo, no mesmo degrau da escada. Sabemos que uns têm um certo desprendimento maior pela matéria em detrimento de outros, que são ainda muito apegados, não só à matéria em si, mas pensamentos materialistas, comportamentos enraizados, que alimentam muito mais o corpo, o estado físico, o eu, o si, o ego, do que a vida plena espiritual. Haverá uma felicidade comum a todos? Os espíritos evoluídos nos respondem na questão 922. Existe sim. E a gente pode fazer uma separação, porque para a vida material, a felicidade possível a todos é a posse do necessário. E para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. Olha como isso é interessante. A consciência tranquila. Podemos entender também a paz do coração e a fé no futuro. O Espiritismo também nos vem nos ensinar que estamos numa situação e que o futuro será muito melhor do que temos hoje. Muito se fala que já estamos entrando no processo de transição planetária e que muitos recursos que aqui temos, encarnação de alguns espíritos, um processo de purificação no ambiente espiritual, onde alguns espíritos, pelo teu comportamento ainda torpe, grotesco, aqui não podem mais encarnar. Por outros aspectos também, isso já mostra que estamos entrando nesse processo de transição planetária. Então, assim, haverá sim uma felicidade possível a todos, a posse do necessário material, a consciência tranquila e a fé no futuro. E existem dois aspectos, dois tormentos que Fenelon considerou como os maiores, que nos distanciam dessa nossa busca central, que é a felicidade. O texto de Fenelon ele é muito claro. A felicidade é a nossa busca. Mas existem os dois maiores tormentos que ele nos traz aqui, que é o ciúme e a inveja. Haja vista que quando agimos, pessoal, com ciúmes e com inveja, possamos ter a plena certeza que estamos nos distanciando por alguns segundos, por alguns momentos da felicidade. Olha só como é interessante o que o espírito protetor da médium, que está contida essa mensagem na Revista Espírita no ano de 1861, no mês de outubro. Vocês podem acessar esse texto, que ele é bem interessante, são 2 parágrafos. Ele vem falar sobre os pobres e os ricos. E o espírito protetor da médium nos diz: o ciúme
é o companheiro do orgulho e da inveja. Ele nos leva a desejar tudo quanto os outros possuem, sem perceberdes que, invejando sua posição, estarei pedindo que vos dê de presente uma víbora, que aquecereis em vosso seio. Uma víbora. Olha só o que esse desejo, que esse sentimento gera pra gente. E Joana de Ângeles, no livro Conflitos Existenciais, ela nos esclarece que o ciúme estimula a inveja. E ambos trabalham em comum acordo para anular a ação daquele que lhes inspira o sentimento negativo. Tem um pessoal que está começando a colocar de uma forma meio imatura cores nas coisas. Tem gente que diz que, não, eu tenho uma invejinha branca. Eu tenho um ciúminho para temperar a nossa relação. Olha só, pessoal. Olha o que o Espírito Protetor da Média nos diz e olha o que Joana de Ângeles nos diz. Isso é muito forte e devemos repensar no significado de algumas palavras e principalmente de alguns sentimentos. Isso é um convite muito, muito especial. Continuando diretamente sobre a inveja, o Espírito Hamed, no seu livro As Dores da Alma, nos diz: o invejoso é inseguro e supersensível, irritadiço e desconfiado, observador minucioso e detetive da vida alheia até a exaustão. Sempre armado e alerta contra tudo e contra todos. E ele continua: o caráter invejoso conduz o indivíduo a uma imitação perpétua, à originalidade e à criação dos outros, e como consequência lógica, a frustração. Isso acarreta uma sensação crônica de insatisfação, escassez, imperfeição e perda, além de estimular sempre uma crescente dor moral e prejudicar o crescimento espiritual das almas em elevação. Agora fica claro, bem claro, porque Fênelon colocou nos tormentos voluntários esses dois sentimentos, esses dois pensamentos, essas duas emoções, porque a gente tem que entender que o comportamento invejoso é um conjunto de pensamento, sentimento, emoção, até a ação. E Hamed traz uma palavra que precisamos ter bastante atenção. Dor moral. Será que uma dor moral, ela permite a gente ter paz de consciência? Acredito que não. Eu acredito que não. E o Espírito Joana de Ângeles, no seu livro Conflitos Existenciais, nos esclarece acerca do ciúme. O ciúme, quando agimos com ciúme, isso nos diz que somos um espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento em existências transatas. Renascente assinalado, renasce assinalando o sistema emocional com as marcas infelizes disso resultante. Inquieto e insatisfeito, não consegue desenvolver em profundidade a autoestima, permanecendo em deplorável situação de infância psicológica. Mesmo quando atinge a idade adulta, as suas são reações de insegurança e capricho, caracterizando as dificuldades que tem para um ajustamento equilibrado no contexto social. Olha lá, o ciúme, tanto quanto a inveja, nos traz sentimentos outros que dificultam o nosso
equilíbrio social, os nossos relacionamentos, as nossas interações. E aí gera uma consequência que não desejamos, de sermos infelizes. E Fênelon nos diz uma mensagem muito direta: pobres insensatos, com efeito, que não sonham que talvez amanhã lhes será preciso deixar todas essas futilidades cuja cobiça envenena sua vida. Quando Joana de Ângeles nos diz que ainda estamos em alguns aspectos na infância, e Fênelon nos diz que precisamos deixar certas futilidades, o momento é o aqui e agora. Precisamos, a todo custo, buscarmos lapidar esses comportamentos, porque não nos ajudam nesse processo de evolução espiritual. E caso tenhamos dificuldade ou nos peguemos sendo invejosos e ciumentos, que tenhamos calma conosco, que tenhamos paciência, que tenhamos o cuidado necessário de buscar neste momento a introspecção, porque daí podemos fazer sim um autoconhecimento. Porque daí podemos sim usar um recurso de misericórdia conosco e falar para nós mesmos: agora agi assim, mas terei calma e na próxima vez irei lapidar de uma forma sublime este meu sentimento, esta minha emoção. E aí sim, nessa insistência, nessa busca, podemos reconhecer que estamos num progresso, num processo de evolução, num processo de aprimoramento, de lapidação. E o espírito Fenelon ainda continua no nosso texto, os tormentos voluntários. De quantos tormentos, ao contrário, se poupa aquele que sabe se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, que não procura parecer mais do que é. Olha só, se contentar com o que tem, que vê sem inveja o que não tem, e que não procura parecer mais do que é. E aqui podemos recordar a figura do nosso querido Chico, Chico Xavier, que sempre se contentava com o que tinha. Me recordo agora que no seu processo de desenvolvimento da mediunidade, nos primeiros anos, junto ao trabalho com Emmanuel, eles tinham muita dificuldade de alimento. E Chico, por muitas vezes, chegava nas reuniões com o estômago vazio, sentindo fome para realizar aquelas exaustivas horas de trabalho dedicado à mediunidade. E ele não reclamava. Ele entendia plenamente porque, ou buscava entender por que aquilo acontecera na sua vida. Ele podia buscar ajudar tantas pessoas, transmitir tantas mensagens, mas em sua casa ainda faltava, em alguns momentos, o recurso material do alimento. E assim ele entendia. E por alguns dos seus amigos mais próximos, ele dizia que teve a oportunidade de desenvolver aquele trabalho e a escassez de alimento o ajudava. Ele gostava muito de se alimentar, muito de comer. E se ele chegasse com o estômago repleto de alimento, ele não sabia como seria a sua execução dos trabalhos da mediunidade. Olha só, sabermos dar graça àquilo que temos. Invejar, às vezes, nos conduz
a um caminho tortuoso que não sabemos as consequências. E Chico, na sua humildade, ele não desejava mais do que tinha, se contentava, se alegrava e não procurava parecer maior do que aquilo que ele era. Muitas vezes alguns comentavam que Chico era a reencarnação de Francisco. E ele, de uma forma muito humilde, sem querer se vangloriar nem dizer que ele era o que não era, sabia sim da sua importância. E ele comentava: de Francisco só me restou ser o cisco. Sou o cisco do querido Francisco. E continua Fênelon. Ele está sempre rico porque se olha abaixo de si. Em lugar de olhar acima, haverá sempre pessoas que têm menos ainda. Olha só, isso é muito importante. E isso é um exercício que devemos ter em mente. Se encontramos alguma dificuldade na nossa vida, no nosso seio familiar, na nossa casa, dificuldade material, dificuldade espiritual, dificuldade de saúde, exercitemos o olhar ao redor. Olhemos para o lado. E aí sim encontraremos muitos irmãos em situações mais difíceis do que a nossa. Agora, se a gente olhar embaixo, uma situação de uma família, de pessoas que estão com maior dificuldade do que a nossa, porque o convite que Fenelon faz é esse. Olhemos para baixo. Aí entenderemos o quanto ricos somos. Não de riqueza material simplesmente, mas de espiritual. Mas de espiritual. Fenelon conclui: é calmo, porque não cria para si necessidades quiméricas. E a calma, no meio das tempestades da vida, não será a felicidade? Passamos recentemente por um período delicado de pandemia. Haja vista, a gente não sabia do presente, muito menos do futuro. Em meio a esse período, onde o mundo se conecta com uma pandemia, com um vírus que não podemos ter noção da sua agressividade, da sua transmissibilidade, e principalmente do seu combate. Em meio a isso, tivemos muitos tormentos políticos, sociais, ambientais. Quem conseguiu se manter calmo, se afastando de necessidades superficiais, instantâneas, quem conseguiu retirar esses 2 anos que vivemos dessa situação delicada e aí sim buscar, de alguma forma, na medida do possível, o autoconhecimento, a conexão com o divino, com o Supremo Mestre, amado Jesus e os Espíritos amigos, que buscou a todo custo desenvolver virtudes. E o convite que Fenelon faz é sobre a calma, que conseguiu estar calmo, com a certeza de que o futuro, dias melhores estariam por vir. Não foi feliz? Será que por algum momento não se sentiu feliz em meio a esse mundo de provas e expiações? Ah, meus irmãos, tenho certeza que sim. Tenho certeza que sim. E o Espírito Hamed, já encaminhando para o final da nossa explanação, no seu livro As Dores da Alma, nos diz: se tivermos
o hábito de investigar nossos comportamentos autodestrutivos e fizermos uma análise desses antecedentes históricos em nossa vida, poderemos cada vez mais compreender o porquê de permanecermos presos em certas áreas prejudiciais às nossas alegrias de viver. Entretanto, tais atos são os grandes perturbadores de nossa paz interior. O convite que Hamed nos faz é ao autoconhecimento. O autoconhecimento. Se existem aspectos que não desejamos mais repetirmos, que busquemos a compreensão de que por que agimos assim, para quê, em quais circunstâncias, como. E aí sim, poderemos ter um diagnóstico preciso, certeiro. E, junto com os textos evangélicos, poderemos traçar uma conduta de correção, de lapidação, para aí sim atingirmos a tão sonhada paz interior. Joana de Ângeles, no seu livro Conflitos Existenciais, nos diz que, para além dessa introspecção que o Espírito Hamed nos convida, nós devemos ter uma ação de benemerência direcionada ao próximo. Porque essa ação conduz ao descobrimento de quanto é saudável ajudar e faculta o entendimento dos dramas alheios e, ao mesmo tempo, encontramos solução para os nossos próprios conflitos. Olha o que João nos diz. Que ajudar, estender a mão, ser caridoso é uma atitude saudável. Quando nos envolvemos com as dores alheias dos nossos irmãos, quando nós nos envolvemos com sofrimentos, com as torpezas, com os seus aspectos que nos distanciam de certo equilíbrio, nós aí sim encontramos as nossas próprias soluções para os nossos próprios conflitos. E haja vista quem nunca teve a oportunidade de ter o contato com alguém em sofrimento e ali encontrou a solução para aquele conflito que trazia dentro de si. Quem não? A caridade é um recurso primoroso, é um recurso sublime, uma ferramenta magistral para o nosso autoconhecimento. E no livro Obreiros de Vida Eterna, o mentor espiritual Albano Metelo, em sua dissertação com aqueles missionários que iriam descer às zonas terrenas em missão de vários aspectos e vários tipos, ele diz àqueles que estiveram presentes na sua conferência: recordemos o Divino Mestre e não desdenhemos a hora de servir. Não de acordo com os nossos caprichos pessoais, porém, de conformidade com os seus desígnios e suas leis. Campos imensuráveis de trabalho aguardam-nos a cooperação fraterna, e a semeadura do bem produzirá nossa felicidade sem fim. Olha só o convite magistral que Albano nos faz a irmos de encontro aos nossos irmãos em sofrimento, nossos irmãos encarnados, nossos irmãos desencarnados, todos e qualquer que sejam.
pois somos uma única família, a família universal. Uma família que precisa da colaboração, da contribuição de todos, para que possamos juntos progredirmos para um mundo, não de provas e expiações mais, mas para um mundo de regeneração, quiçá um mundo ditoso, um mundo que poderemos sim a todo momento sermos felizes em plenitude. Haja vista que precisamos ter a noção exata deste equilíbrio, pois recordando da figura de Jesus, que subia aos montes para ensinar, e aqui recordamos de uma forma carinhosa o Sermão da Montanha, mas também ele subia aos montes, não simplesmente para instruir, mas para agir. E lá nos montes multiplicava os pães, os peixes. Precisamos ter a noção exata. Hoje temos a oportunidade nesse momento de estudarmos, refletirmos. Para logo mais adiante, precisamos ter a noção exata de agirmos, de praticar. Jesus não só instruía, mas também agia. Que o nosso Mestre amado possa abençoar a todos que por hora nos assistem, nos acompanham, nos ouvem, agradecendo de uma forma muito especial ao convite dos queridos amigos da noite. Que Jesus nos abençoe, muita paz, muita luz, que assim seja. Maravilhosa explanação, meu irmão. Que Deus nos abençoe. E a partir de então está aberto para os demais que possam, assim, com a mesma boa vontade, contribuir com suas perguntas ou, se preferirem, acrescentando um pouco mais no tema desta noite. Está aberto assim, fiquem à vontade para a participação. Léo, muito obrigado, Léo, pela sua contribuição, meu amigo. E toda vez que a gente nos permite, né, abrir a mente, o coração, para poder deixar entrar esses pensamentos, parece que os nossos se renovam, né? E a gente começa a ter ideias assim maravilhosas, renovadoras. Muito obrigado, meu amigo. O que eu poderia dizer aqui é assim, o que é que acha se a gente acrescentasse mais uma frase diante daquela que é a bandeira do Espiritismo, né? Que diz, fora da caridade, na salvação a gente poderia aí colocar de junto, que fora da caridade não há felicidade, né? E isso resume tudo assim o que você falou, porque mais explicado, né? Do que você falou, meu amigo, é impossível a gente entender, tá? Foi bem compreensível. E é aquela questão, quanto mais a gente busca a felicidade fora da gente, a gente se equivoca, né? A felicidade, pelo que você passou para a gente, ela é algo que está interno, dentro de nós. É quando a gente busca os valores, né? Os valores e as virtudes. E é como é aqui a mensagem que ele diz aqui, ó, né? O que nos traz a verdadeira felicidade é a paz do coração. Não é isso? Né? Então, o que é que você acha, Léo? O coração significa o que para a gente? Ô Alberto, obrigado pela contribuição maravilhosa e adorei essa sua síntese aí, fora da caridade, não a salvação com a bandeira do Espiritismo. E gostaria que antes de responder o seu questionamento,
Mandar um abraço também aos frequentadores do nosso Luz e Fraternidade que estão conosco, Betânia, Antônia, Dona Graça, que está aí também participando da nossa reunião. Com relação à paz de coração, acredito que seja a paz de sentimento puro, porque a figura do coração, ela é junto ao Velho Testamento, à passagem bíblica, ela sinaliza mais a questão do sentimento. Então, assim, o que dá para a gente entender que o Fênelon nos convida à paz de coração, a paz de um sentimento mais puro, de um sentimento mais lapidado, de um sentimento mais harmônico com as leis divinas, porque estamos no mundo de provas e expiações. Mas por que aqui estamos? Porque de algum momento ainda não conseguimos compreender de uma forma plena as leis divinas. Não conseguimos desenvolver os nossos sentimentos mais puros, mais sublimes. E quando vamos nesse processo de evolução, de caminhar para adiante, para a compreensão, para a ação também, a gente vai começando a entender que os verdadeiros valores, eles estão não nas coisas, porque nós não podemos carregar as coisas. A matéria por si só, ela tem uma lei de destruição. Mas o sentimento puro, quem será capaz de destruir um sentimento puro? De uma mãe que amamenta o seu filho com plena convicção de amor. O ladrão não há de roubar, o ferrugem não há de corroer. Então, podemos entender que o coração seja esse aspecto mais espiritual, esse aspecto mais próximo da nossa verdadeira vida, que é a vida do Espírito. Muito bem. Mais alguém gostaria de fazer alguma pergunta ou acrescentar algo? Fiquem à vontade, meus irmãos. Ainda temos um tempo. Ô, Léo, meu nome é Fidelis, estou novo no Espiritismo. Agora eu acho assim, a felicidade é uma parte de espírito de cada um, entendeu? E a inveja, o indivíduo pode usar até a inveja por bem, né? Ele copia alguém que está tendo sucesso, está tendo inveja, e ele está se progredindo também, né? Eu acho que a inveja pode ser levado para o lado do bem também. É interessante, Fidelis, o que você colocou, porque, assim, por muitas vezes nós encarnados ainda temos muita dificuldade com relação às palavras. E os espíritos colocam isso nos livros. Olha, eu não vou te responder isso porque para vocês encarnados faltam palavras. Mas talvez eu poderia substituir isso que você quis colocar, que eu entendi profundamente. Talvez o que você queira dizer é que não inveja como Joana de Ângelo nos trouxe, mas talvez um ponto de referência, uma aspiração, aquela pessoa que eu admiro. Talvez eu poderia trocar essa sua palavra por admiração. A gente ainda tem muita dificuldade porque somos de algum aspecto limitado, mas o que eu entendi que você quis colocar seja substituir a inveja por aspiração, admiração, eu, por exemplo, eu tenho muita, mas muita admiração pelo trabalho desenvolvido e gostaria de desenvolver de uma forma muito parecida. Aí a gente vai lá e vai, aspiro ser igual. Então, eu acho que só é uma questão de termos, entendeu? Mas muito bem colocado o que você fez. E também, para não ser injusto aqui, eu gostaria de mandar um abraço para Jorge Tadeu, que também está assistindo a gente aqui do nosso Luz e Fraternidade. Um abraço, Tadeu. Um abraço de todo o grupo de estudo Chico Xavier, para todos esses irmãos presentes e para aqueles que, por alguma razão, também não puderam se fazer presente, mas que estão
ligados pelo Espírito, né? Ok, Léo, você respondeu a pergunta aí. Pode ser também uma admiração, entendeu? Como a gente tem uma admiração pelo trabalho de Chico Xavier, né? E outros espírita. É isso mesmo. Respondida a pergunta aí. Muito bem, irmão Fidelis. Muito obrigado também. Alguém mais gostaria de acrescentar ou fazer alguma pergunta? Tadeu, o seu microfone está fechado. Alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta? Ainda temos tempo. Jorge Tadeu está tentando se comunicar, mas o microfone dele está fechado. Boa noite, grupo. Disse, oi, boa noite. Então, eu queria fazer uma pergunta assim. Quando o coração fala sim e a razão diz não, qual seguir? O bom senso, E qual que é o bom senso aí? A razão? o equilíbrio. Se nós tem uma questão muito interessante que Kardec coloca. Se nós temos duas pessoas em discussão, uma com a razão, mais agressivo, e o outro com a emoção, moderado, não tanto correto no pensamento, mas moderado, qual dos dois nós escolheremos? Kardec responde. Qual que é? Deveremos ir com o da emoção. Porque a razão, é muito interessante isso. A razão, ela vai, com o passar do tempo, se aperfeiçoando. Não é? Vamos pegar aí uma referência. A ciência, que tanto estimula a razão. Com o passar do tempo, me recordo agora, de uma forma bem... Não tive nenhuma intenção, mas a questão do ovo. Alimentar-se com o ovo. O ovo, um tempo atrás, era um vilão. Hoje não mais. Eu trabalho numa academia onde as pessoas comem 10, 12 ovos por dia. Então, assim, a razão foi, com o passar do tempo, se lapidando. Agora pense, uma pessoa com um sentimento equilibrado, não tanta razão, mas te tratando bem, disse, com muita educação, com muito zelo, pensando um pouco diferente de ti, mas ainda assim te respeitando na sua opinião. Então, assim, devemos ter o bom senso. E na escolha, escolheremos a emoção equilibrada. Não sei se respondi a sua questão, mas é assim que enxergo. Para pensar isso aí. É o irmão Jorge Tadeu, que fica à vontade para fazer a pergunta, meu irmão. Não seria bem uma pergunta. Estão me ouvindo? Sim, estamos lhe ouvindo. Sim. Não seria bem uma pergunta, já que estava encerrando, aproveitar a oportunidade de ter participado desse grande momento, parabenizar a Léo por essa live, essa palestra aí bastante esclarecedora, e a todos os envolvidos nessa programação aí, tá? Muito obrigado por nos proporcionar esse momento maravilhoso. Nós aqui agradecemos, meu irmão, e agradecemos todos juntos ao Cristo por nos dar essa oportunidade. A participação de cada um de nós é que torna viável esse trabalho que é do Cristo e que nós somos os trabalhadores. E aqui estamos para juntos continuar no desenvolvimento desse trabalho. Muito obrigado. Eu que agradeço, que assim seja. Mais alguém?
eu queria aqui, na realidade, era refletir um pouco sobre essa pergunta de Disse que me fez refletir aqui, só para acrescentar, né? É interessante porque ela, às vezes a gente fica na dúvida, né? A quem seguir, né? O sentimento, né? Ou a razão. Aí é que tá, são duas dimensões do espírito. A gente só vai aprender se está acertando, vivenciando, colocando em prática. Então, às vezes a gente tem medo de errar por experiências equivocadas, né? E ficamos com medo de repetir, né? E aquela velha questão que Joana fala, né, das experiências negativas que tivemos. Mas esse é o desafio, né? O espírito ele precisa mostrar realmente quem ele é, os desejos, os sonhos dele, né, as aspirações, e tem que buscar o equilíbrio, como o Léo falou, o bom senso, né? E o bom senso a gente só adquire ele experienciando, não tem outra forma, né, Léo? O que você acha sobre essa reflexão, nessas duas dimensões, né, do espírito? Hein, Léo? Jorge, por gentileza, feche seu microfone. Jorge Tadeu. Estou tentando aqui. De fato, esse processo ele é gradativo, você bem colocou, e nós precisamos das duas ferramentas. Mas a gente tem que ter muita noção que por muitas vezes nós nos exigimos por demais da conta. E aí sim, às vezes, excedemos. Os excessos é que nos distanciam. Quando a gente está muito polarizado, num sentimento demais ou numa razão demais, a gente começa a perceber que nós estamos enviesados e aí nós não conseguimos ter uma plena noção da nossa atitude, do nosso comportamento. E também nós não gostamos de conviver com pessoas que assim o são. Pessoas que querem a todo custo colocar os seus pensamentos, os seus comportamentos racionais. Ou pessoas que estão a todo momento se sensibilizando ou não equilibrando seus sentimentos. Acabam, de alguma forma, sendo difícil o próprio relacionamento e o convívio. Então, o nosso objetivo, como espírita que somos, é equilibrar e ter um bom senso. Essa é a palavra que deve ficar em nossas consciências. Equilíbrio e bom senso. Para daí sim. E não é fácil. A gente está nesse processo. Estamos reunidos numa terça-feira à noite a estudar onde poderíamos estar fazendo outras escolhas. Por quê? Porque o bom senso nos convidou a falar, olha, eu estou nesse processo de aprendizado, vamos lá. A razão está me chamando para passamos a compreender um pouco melhor essa lei, esse espiritismo que quer nos arrebatar para um mundo melhor. Às vezes a gente consegue ter essa noção exata e assim agir, mas por vezes escapulimos, somos muito sentimentalistas, desequilibramos as nossas emoções e por muitas vezes somos racionais duros. Então vamos buscar. Joana de Ângeles é um espírito que sabemos a dificuldade da sua leitura, da compreensão dos seus textos, mas ela, em muitos livros, em muitas mensagens, ela nos convida a esse equilíbrio, a essa harmonia existencial. Boa noite. Boa noite. Participando aí desse debate a respeito dessa pergunta de Disse, muito interessante. A gente lembra, como o palestrante
não ouvi sua palestra, que cheguei de viagem agora, mas não poderia deixar de participar desse capítulo dos tormentos voluntários, que talvez a gente possa acrescentá-lo como seja um tormento voluntário mesmo, se a gente analisar com... Porque nós estamos aqui dentro de uma proposta entre a razão e o coração. Aí o palestrante, nesse instante, ele falou de Joana de Anjos, e realmente a gente tem que buscar nossa veneranda irmã, mestra, porque ela vai nos dar essa orientação através do autoconhecimento. Nós precisamos saber o que é que nós estamos querendo, né? E quando a razão ela fala no sentido de para que a gente evite esse extremo, e aí não se torne um tormento, né, voluntário da nossa parte, porque isso vai nos decepcionar, talvez, se a gente for buscar um extremo ou o outro. Então, não deixa, é um conflito que o ser humano, se envolve, e o que é que a gente quer fazer? Ou o que é que a gente deveria fazer? Então, a gente tem que buscar esse autoconhecimento, para que a gente tome o caminho certo, como o rapaz e vocês colocaram muito bem, a respeito do equilíbrio. Então, tudo que a gente tem que fazer tem que ter um equilíbrio, porque vai nos machucar ou vai nos decepcionar, se agir só pelo um caminho. Então, o caminho do equilíbrio, às vezes o racionalismo demais, a gente deixa ter a oportunidade de experiência, mesmo que fosse até errada. Sua experiência, como nosso irmão Alberto colocou aí também, são experiências que a gente não pode se privar dessa vivência. Então, se a gente parar e tiver um autoconhecimento sobre nós vamos ver qual é o melhor entre cada situação e cada pessoa. Então, foi muito bem colocada por vocês e muito bem feita essa pergunta por Diz. Uma boa noite, paz no coração de todos. Muito obrigado. Obrigado, Agenor, e a todos. Meus irmãos, estamos caminhando para os minutos finais da nossa atividade desta noite, a qual eu diria, com toda a convicção, que é para nós o verdadeiro banquete espiritual, onde fica para cada um as reflexões da melhor forma possível, dentro da competência de cada um de nós, em buscar este equilíbrio da forma como nos foi colocada aqui, e muito bem, com a participação de cada um de vocês, com o auxílio de todos os benfeitores da espiritualidade maior, que nos assiste em todos os momentos, principalmente quando dos nossos tormentos voluntários ou involuntários, enfim. E agradecemos ao nosso Pai Celestial, né, em agradecimento. Eu ainda pediria aqui ao nosso irmão Cleandro, se era possível você fazer a prece final, meu irmão. Fica aqui, em nome do grupo de estudo Chico Xavier, o agradecimento fraterno a todos os irmãos que puderam participar desta noite, que nos ajudaram muito na realização deste trabalho, e do nosso irmão Cleandro, que nos deu mais esta contribuição, assim como todos os demais têm feito, e que nós ficamos imensamente gratos. Fique à vontade, meu irmão, faça suas considerações finais, e assim pode proferir a prece de encerramento dos nossos trabalhos. Uma boa noite para todos. Uma boa noite. Eu gostaria de agradecer de forma muito carinhosa o convite de Alberto. Tive essa oportunidade aí de aprofundar o estudo, porque quando falamos da doutrina espírita, a gente tem que ter a plena noção que aquilo é para a gente, né? Que aquilo é para o nosso próprio espírito. Então hoje eu aprendi um pouco mais quais são os principais tormentos que voluntariamente eu me insiro, e isso dificulta o meu processo de felicidade. Então, obrigado pela oportunidade de aprender um pouquinho mais acerca da própria doutrina espírita e aqui contribuir um pouquinho mais com esse estudo,
Que Jesus possa abençoar a todos que aqui estão. Nós do Centro Luz e Fraternidade aqui estamos de portas abertas aqui em Santo Estevão para receber todos vocês que aqui estiverem passando. Se quiserem acompanhar alguma atividade presencial conosco, Alberto tem o nosso contato, podem mandar mensagem que aqui teremos a grata alegria de recebê-los. E também toda sexta-feira às 19 horas, nós temos um canal no YouTube onde a gente realiza doutrinárias virtuais. O nome do canal é Centro Espírita Luz e Fraternidade. Caso queiram acompanhar também as nossas atividades, as nossas doutrinárias, levando a contribuição de vocês, com perguntas, comentários, que é muito rico dentro da nossa doutrina, sintam-se todos convidados a estarem conosco. E rogando agora ao Pai Celeste as bênçãos necessárias para o nosso planeta Terra, para o nosso ambiente espiritual, para os ambientes de sofrimentos, de dores. Que o Senhor Mestre Jesus, com sua pleiade de espíritos iluminados, possa abençoar-nos, derramando sobre nós as tuas energias saudáveis. E assim que possamos reverberar, lapidando os nossos pensamentos, as nossas emoções, curando as nossas dores, sofrimentos. Abençoe, Senhor, todo irmão que está fazer com que a tua luz, que por ora nos ajuda a compreender um aspecto da nossa vida, possa atingi-los, possa alcançá-los. E que tenhamos uma noite com um descanso físico memorável. Ser conosco, Mestre Jesus, hoje e para todo sempre. Que assim seja. Que assim seja.